Bom, gente, agora sim, vou cumprimentar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui já há bastante tempo do outro lado da tela, o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário CIMI, Luiz Ventura. Luiz Ventura, bom dia. Muito bom dia, Anderson. Bom dia a todos os amigos e amigas. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui no Faixa Livre, Anderson. Prazer é nosso contar aqui com a tua presença, com a presença de vocês do CIMI no programa, Luiz, para a gente tratar de um tema de extrema relevância, porque amanhã, quarta-feira, nós devemos ter a continuidade aí de uma das análises mais importantes do Supremo Tribunal Federal envolvendo os povos indígenas em toda a história. Eu me refiro, obviamente, ao recurso extraordinário que avalia a reintegração de posse ingressada pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina contra a Fundação Nacional do Índio e também os indígenas do povo Xoclengue. É a tese que fixa o chamado marco temporal de demarcação dos territórios, aí que tramita desde agosto de 2021, lá na Corte, ou seja, 2 anos. Esse julgamento foi paralisado em junho passado, após pedido de vistas do ministro André Mendonça, e será retomado após a presidente da Corte, a Rosa Weber, pautá-lo. O relator da matéria é o ministro Luiz Edson Fachin. Nesse momento, o placar está em 2-1 pela rejeição do recurso que legitima essa tese. Luiz, há muita expectativa em torno dessa análise pelo Supremo, e eu queria logo saber como é que vocês do CIMI observam essa discussão lá no STF. Vocês esperam aí que a tese do marco temporal seja derrubada já amanhã? Fala um pouquinho sobre a expectativa de vocês do Conselho sobre essa votação, por favor, Luiz. Então, Anderson, a expectativa é grande, né? Porque é absolutamente necessário que o Supremo Tribunal Federal retome o julgamento e conclua o julgamento. Nós estamos falando de um processo que já tem mais de 2 anos, né? Teve vários momentos de parada, né? O último foi em junho, como você falou, e é absolutamente fundamental porque enquanto o Supremo não define a questão do marco temporal, nós estamos falando de uma insegurança jurídica enorme para as comunidades indígenas em seus territórios, e nós estamos falando também de um ambiente que acaba acirrando a violência contra os povos indígenas. Portanto, é fundamental que o Supremo conclua esse julgamento, inclusive porque há uma pressão muito grande, né, por parte, principalmente do Poder Legislativo, no âmbito primeiro da Câmara e depois do Senado, para tentar tumultuar, né, o processo e querer impor como lei o marco temporal a partir do projeto de lei 2903, que neste momento circula no Senado. Mas, enfim, como você falava, Anderson, eu acho que estamos no momento mais importante, né? Já falamos em outros momentos sobre o marco temporal aqui no programa, mas é o momento mais importante desde a Constituinte, desde os anos 87 e 88. Este é o momento mais crucial, mais relevante no que diz respeito aos direitos territoriais dos povos indígenas. É o momento mais importante. Por isso que precisa redobrar esforços de todos nós, né? Redobrar esforços em termos de mobilização dos povos indígenas. E a nossa expectativa é que, efetivamente, o julgamento seja retomado amanhã, será retomado com o voto do ministro André Mendonça, que será seguido depois pela ordem, né, pelo rito que o próprio Supremo tem, e o seguinte a votar deve ser o ministro mais novo na Corte, não mais novo de idade, mas mais novo como membro da Corte. E nesse caso será o ministro Zanin, né? O Zanin será o segundo a votar depois de André Mendonça. A nossa expectativa é que efetivamente desta vez não haja nenhuma situação de novo de protelar esse julgamento e que nas sessões de quarta-feira e quinta-feira o julgamento possa ser concluído. E com relação ao teor, ao que está em jogo, ou aos votos que já foram proferidos, e o que cabe esperar desta retomada do julgamento, você muito bem falava, Anderson, nós temos já 2 votos do ministro Fachin e do ministro Alexandre de Moraes, que afastam a tese do marco temporal. Isto é fundamental, porque muito provavelmente já marcaram uma tendência que será seguida, e esse é nosso entendimento, pela maior parte dos ministros do Supremo. Então, muito provavelmente vamos concluir este julgamento com a tese do marco temporal afastada por inconstitucionalidade. Porém, o voto do Alexandre de Moraes trouxe 2 preocupações muito importantes para garantir os direitos dos povos indígenas. De um lado, Alexandre de Moraes, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso agora, traz a tese da indenização prévia, indenização por terra nua, de forma prévia para os ocupantes de forma ilícita de territórios indígenas, e traz uma segunda tese extremamente preocupante sobre a questão de compensação ou permuta
de terras, no sentido de que as comunidades indígenas seriam compensadas, oferecendo uma outra terra alternativa àquela que eles estão reivindicando. São duas teses absolutamente inconstitucionais, no nosso entendimento, por isso o esforço esta semana é, primeiro, que o julgamento seja retomado e concluído, segundo, que se confirme a tendência do afastamento do marco temporal, e terceiro, e a gente pode aprofundar isso agora, que sejam também rejeitadas as duas teses que o ministro Alexandre de Moraes formulou no seu voto. Tem dúvida, não tenha dúvida, é fundamental que haja essa rejeição, inclusive fala-se aí sobre a possibilidade de dos demais ministros seguirem aí essa tese aí que foi levantada pelo Alexandre de Moraes, enfim, isso é muito perigoso. A gente vai falar, inclusive, a respeito também, daqui a pouco, sobre o voto do Cristiano Zanin, né? Porque há muita expectativa também em relação a essa possibilidade do Zanin se posicionar a favor do marco temporal, dados aí os primeiros votos que ele deu lá, como magistrado da Suprema Corte. A gente vai falar um pouco sobre isso também, o Luiz, mas eu queria falar um pouco sobre a mobilização, né, das mais diferentes etnias aí, lá em Brasília, Luiz. Os indígenas já estão acampados lá em frente ao STF, na Praça dos Três Poderes, aí para acompanhar esse julgamento? Então, delegações indígenas estão vindo para Brasília. Desta vez não vai ter um acampamento em Brasília, o que vai ter, enfim, manifestações, mobilizações na capital, e efetivamente a partir de hoje à tarde, hoje à noite, particularmente o dia de amanhã, em quinta-feira, haverá esse tipo de manifestações dos povos indígenas, em termos de vigília, em termos de acompanhar diretamente o julgamento amanhã à tarde, e em durante estes dias, está tendo também um trabalho intenso no sentido de protocolar documentos no Supremo Tribunal Federal, tentar audiências com os ministros, para tentar um convencimento dos ministros, né? Nós estamos falando que estão chegando delegações indígenas praticamente de todos os estados da federação, de todos os estados do país. Isto tem sido de uma forma muito rápida, né? Porque lembremos que a ministra Rosa Weber pautou a retomada do julgamento na quinta-feira passada, né? Nós tivemos menos de uma semana, apenas 5, 6 dias, para que as delegações indígenas pudessem, a partir dos territórios, se organizar, se articular e estar aqui. Mas, de fato, eu tenho certeza que os povos indígenas, mais uma vez, vão mostrar a altivez política, a força política que eles têm enquanto movimento, e, insisto, tentar, até quarta-feira, inclusive, convencer os ministros. Convencer os ministros porque, como você falava, há um risco de que haja um segmento do voto de Moraes, e deve ser reafirmado, Anderson, que a indenização prévia por terra nua, que é o que Alexandre de Moraes está defendendo, é algo que é absolutamente inconstitucional. Primeiro porque a Constituição já determinou que os títulos que se pretendem dentro de territórios indígenas são títulos nulos e extintos. Sobre títulos nulos e extintos não cabe indenização, porque isso significaria um reconhecimento. E, por outro lado, não pode ser uma indenização prévia, porque isso inviabilizaria, né, a posse efetiva por parte das comunidades indígenas de seus territórios. Quem está hoje dentro, ocupando ilicitamente, ele não vai querer sair, ele vai querer judicializar permanentemente essa indenização, o Estado não vai ter capacidade para isso. Estamos falando de algo que é inconstitucional e que, na prática, alguns não indígenas entendem que tem um direito com relação ao Estado, porque em algum momento o Estado titulou de forma equivocada uma determinada área. Cabe a eles procurar na justiça esse direito, mas fora do procedimento demarcatório. O procedimento demarcatório tem que ser garantido, e a posse efetiva dos povos indígenas tem que ser garantida. É isso, tem que ser garantido, acima de tudo, como você muito bem coloca. O Luiz, eu queria aproveitar também, porque esse assunto, voltar à pauta, nesse momento ele é fundamental, porque o Senado ele também vota, neste momento, lá o PL número 2.903, desse ano de 2023, que nada mais é do que o projeto de lei 490, né, que foi aprovado na Câmara dos Deputados no mês de maio, e a gente discutiu muito aqui no programa, inclusive, que tratou justamente dos direitos territoriais dos povos indígenas. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou o relatório apresentado pela senadora Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, favorável à aprovação desse PL por 13 votos a 3. Agora o projeto segue à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e em seguida ao plenário do Senado.
A assessoria jurídica do CIMI produziu uma nota técnica analisando a legalidade, a constitucionalidade e os principais aspectos desse projeto. A análise aponta que o PL 2903 é uma aberração jurídica, tanto pela inadequação de sua forma, com vícios insanáveis, quanto pelo seu conteúdo. Eu queria te deixar à vontade para falar sobre esse projeto de lei, Luiz, os problemas aí que ele traz de origem, o que ele promove aos povos originários e a possibilidade, né, de aprovação desse texto em plenário no sentido de pressionar os magistrados do Supremo Tribunal Federal nessa votação sobre a constitucionalidade do marco temporal, por favor. Certo, Anderson. O Congresso Nacional, que saiu das eleições de outubro de 2022, tornou-se uma espécie de reduto do bolsonarismo, do setor mais reacionário e de extrema-direita do país, né? E, portanto, ele está atropelando, está tratorando em matérias que dizem particularmente respeito aos povos indígenas. Prova disso foi que na Câmara, o PL 490, que pretende impor o marco temporal como lei, passou, né, com requerimento de urgência, inclusive no dia 30 de maio deste ano. É fundamental entender que depois da Câmara esse projeto tinha que passar para o Senado, já passou para o Senado, mas naquele dia 30 de maio, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu, inclusive publicamente, porque foi numa entrevista, a que o Senado iria fazer uma apreciação serena, tranquila do PL 2903. Iria passar por várias comissões, porque ele entendia que era uma matéria sensível, né? E a gente espera que o Rodrigo Pacheco cumpra com esse compromisso que ele, espontâneo e livremente, tornou público numa entrevista. O que temos percebido a partir de agosto, da retomada dos trabalhos no Senado depois do recesso parlamentar em julho, é um pouco diferente. O que temos percebido é que a Comissão de Agricultura, efetivamente, apreciou de uma forma muito rápida o relatório da senadora Soraya Tronic, que é um relatório absolutamente favorável para o projeto de lei 2903, atropelou, né, e foi votado com ampla maioria, como você falou, 13 votos contra 3. Isso dá uma imagem de qual é a correlação de forças nesse tipo de comissões, mas deve ser dito, Anderson, que está na mesa do Rodrigo Pacheco pelo menos 3 requerimentos para que o PL 2903 passe pelas comissões de Meio Ambiente, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Assistência Social, antes de chegar na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, cabe ao presidente Rodrigo Pacheco aprovar esses requerimentos para que o PL 2903 tenha uma apreciação mais serena, com mais elementos, com mais argumentos, através de todas essas comissões. Mas, efetivamente, o que a gente percebe é que o Congresso o que está fazendo é pressionar ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande estratégia dos setores mais reacionários dentro do Congresso Nacional. E por que querem pressionar ao Supremo Tribunal Federal? Por que não preferem aguardar o julgamento por parte do Supremo? Porque eles têm certeza de que o Supremo vai afastar a tese do marco temporal. E o que eles estão querendo fazer é, de um lado, tumultuar, e, de outro lado, tentar que o Congresso, que é o Poder Legislativo, aprove o PL 2903 antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o qual seria absolutamente inaceitável. Em todo caso, efetivamente, o PL 2903 é absolutamente inconstitucional, defende a tese do marco temporal, que é inconstitucional. Além disso, defende outra série de elementos também inconstitucionais, por exemplo, o usufruto de terceiros dos bens de territórios indígenas. A Constituição é cristalina, o usufruto dos bens de territórios indígenas é exclusivo dos povos indígenas, portanto, não pode se abrir, né, a entrada do agronegócio, a entrada de arrendamentos, esse tipo de avanços do capital acima dos territórios indígenas. O PL 2903 fala disso. O PL 2903 flexibiliza a política de proteção aos povos indígenas em situação de isolamento voluntário. Portanto, é um projeto de lei que, ao longo, PL 2903 vem do ano 2007. Nós estamos falando de 16 anos circulando no Congresso, porque ele foi reunindo tudo que de pior tem contra os direitos dos povos indígenas. Tudo que de pior tem está aí dentro do projeto de lei. E é um projeto de lei que tem um vício de forma, porque é absolutamente inaceitável que, através de um projeto de lei, se pretenda alterar um direito que é fundamental e que está na Constituição Federal. Não cabe, não tem cabimento, juridicamente é uma aberração, como a gente falou nessa nota técnica, e o que a gente espera, efetivamente, é que, de um lado, no Senado, quem tem que tomar as decisões, que é o presidente do Congresso, aguarde o julgamento do Supremo Tribunal Federal,
faça com que o projeto de lei passe por todas as comissões, e não cabe outra alternativa, no nosso entendimento, que a supressão do PL 2903. Não cabem modulações ao PL 2903, não cabem ajustes, não cabem emendas, porque não é uma questão de pequenos ajustes, é uma questão de que é absolutamente inconstitucional e inviabilizaria a vida dos povos indígenas. Esse projeto de lei precisa ser suprimido, cancelado, superado, mas para isso é fundamental que o Supremo Tribunal Federal faça seu dever de casa antes do que o Legislativo e, voltando ao início da conversa, retome o julgamento, conclua o julgamento o quanto antes e marque definitivamente a confirmação dos direitos originários dos povos indígenas, seus territórios, como era a vontade da Constituinte, como ficou consagrado na Constituição Federal. É o que a gente esperar, uma proximidade aí do presidente Lula com o Rodrigo Pacheco, lá, o presidente do Senado, a gente avalia aí como muito importante o Rodrigo Pacheco barrar a apreciação desse PL lá no Senado, até que o Supremo Tribunal Federal não tome uma decisão em relação ao marco temporal, né, a constitucionalidade dessa tese. Luiz, eu queria tratar agora de uma outra polêmica aí, que eu até já citei aqui, que foi a postura do ministro do Supremo, Cristiano Zanin, que foi indicado pelo Lula recentemente à corte, votando contrário a uma ação protocolada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que relatou violência sofrida por indígenas da etnia Guarani e Kaiowá pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Esse voto do indicado do Lula à Suprema Corte, o Luiz, surpreendeu vocês do CIMI? Já era algo esperado esse conservadorismo do Cristiano Zanin? E, Anderson, o Zanin continua sendo uma incógnita para todos nós, creio eu, né? Não somente em matéria de questão indígena, em matéria de direitos fundamentais e direitos dos povos indígenas, mas inclusive em outras matérias. Ele, em pouco menos de um mês, já protagonizou algumas decisões que chamaram a atenção e levantaram preocupação em amplos setores da sociedade. E com relação aos povos indígenas, a gente justamente estava um pouco na expectativa de ver como que ele ia se posicionar. Efetivamente, o voto que proferiu com relação à ADPF, que tem a ver com a questão da violência policial contra as comunidades Guarani e Kaiowá no estado do Mato Grosso do Sul, como uma violência estrutural, sistêmica, é uma ADPF que a PIB ingressou no Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, o Zanin não votou contra o mérito, né, mas votou contra o reconhecimento da ação. Uhum. E nesse voto ficou isolado com ministros como André Mendonça, como Cássio Nunes, o próprio Gilmar Mendes, que a gente já conhece a sua trajetória contrária à garantia dos direitos dos povos indígenas. Portanto, não foi um sinal positivo, evidentemente, sendo que era a primeira vez que o ministro Zanin se pronunciava sobre a matéria indígena no Supremo. Não foi um sinal positivo. Em todo caso, mantemos a expectativa, né, para que quarta-feira, quando seja o momento dele proferir seu voto, primeiro que garanta a continuidade do julgamento. É fundamental que garanta a continuidade do julgamento e, portanto, que ele vote, que ele manifeste seu voto. E segundo, que eu acho que é fundamental aguardar para ver qual vai ser a posição dele. Infelizmente, hoje continua na incógnita, né? Não é um voto com o qual a gente pode contar de cara, né? Uhum. Mas, por outro lado, é uma oportunidade que o ministro Zanin tem, agora que está julgando sobre mérito, é uma oportunidade que ele tem de demonstrar claramente se veio para o Supremo Tribunal Federal para zelar pelo espírito da Constituição Federal ou veio a partir de outros parâmetros e outras convicções que eu acho que não soma muito. É isso, é a análise que precisa ser feita. O Luiz, um eventual voto do Zanin favorável a essa tese do marco temporal põe em dúvida o compromisso do presidente Lula com respeito aos direitos dos povos indígenas? Dá para a gente interpretar dessa forma? A gente não pode esquecer que o Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto lá no dia da posse dele com o cacique Raoni, enfim, houve um simbolismo enorme em relação a essa posse do Lula. Você acha que um voto do Zanin, que foi indicado recentemente pelo Lula, de alguma forma abala esse compromisso que o Lula assumiu com o direito dos povos indígenas? Anderson, eu acho que antes do voto do Zanin, podemos afirmar que o compromisso de Lula com a garantia dos direitos dos povos indígenas
já vem sendo quanto menos tímido, né? Quanto menos tímido, se não abalado, né? Infelizmente, nós estamos chegando à retomada do julgamento sem que o governo, sem que a AGU tenha mudado sua posição nos autos do processo e sem que a AGU tenha revogado o parecer 001 de 2017, que instalava o marco temporal. Portanto, Lula teve, ao longo destes 8 meses, oportunidades mais do que suficientes para mostrar que o seu compromisso com os direitos dos povos indígenas é um compromisso firme, determinado, né? E, infelizmente, até agora, nós temos certo receio, né, de que ele não tenha colocado todo o potencial político que poderia ter colocado para chegar a um convencimento junto com o Supremo Tribunal Federal, inclusive junto com os setores do Congresso Nacional, para que hoje pudéssemos estar numa situação de maior garantia do que vai acontecer próxima semana. Portanto, Lula chega ao Supremo, Lula chega ao voto do Zanin com algumas dúvidas pairando ao redor dele, esse nosso entendimento. Evidentemente, um voto do Zanin contrário aos povos indígenas, favorável ao marco temporal, somente viria a aumentar, né, essa convicção, pelo menos em amplos setores da sociedade. No entanto, continuamos tendo a convicção de que é importante ouvir depois aos outros ministros, né? Eu acho que a decisão final do Supremo Tribunal Federal vai se pautar provavelmente pelo voto de outros ministros, e é fundamental que, independentemente do que Zanin vote, os ministros continuem naquela linha, naquela tendência de afastar o marco temporal e que possam rejeitar as teses colocadas por Alexandre de Moraes, insisto, e que possam encontrar saídas para ocupantes não indígenas em territórios indígenas, que possam encontrar outras saídas, outros procedimentos jurídicos, não o processo demarcatório, para sanar os direitos que considerem que tenham sido danificados. Mas, bem, Lula, para concluir, Lula teve oportunidades para mostrar um convencimento maior, não aproveitou essas oportunidades e chega ao voto do Zanin já um pouco com essas pendências. Vamos ficar acompanhando, né? O Luiz, vamos seguir acompanhando esse diálogo lá no Supremo Tribunal Federal a respeito do marco temporal, esse julgamento que vai ser retomado no dia de amanhã. A gente espera, como você muito bem colocou, que essa tese seja definida já amanhã ou até no máximo quinta-feira lá pelo Supremo, que não haja mais nenhum pedido de vistas dos ministros e que essa decisão seja tomada de uma vez por todas. E a gente segue mais uma vez acompanhando aqui, agradecendo a tua presença, o Luiz, e pela luta do CIMI, acima de tudo, pelos direitos dos povos originários, dos povos indígenas aqui no nosso país. É sempre uma alegria conversar contigo e a gente certamente vai voltar a dialogar em breve aqui sobre esse e outros temas relativos aos povos indígenas e torcendo aí para que essa votação do marco temporal se dê favorável aos direitos dos indígenas no Brasil. Tá bom, Luiz? Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Anderson. Estamos aí juntos e chamar a todo mundo que está nos ouvindo a esta semana, que é uma semana de luta, uma semana fundamental, uma semana decisiva. Vamos estar juntos. Na luta a gente vence. Um grande abraço aí para todos. Grande abraço, Luiz.